Ei, ei, som A. Ei, som A. Vamos orar? Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos orando. Senhor, em nome de Jesus, eu me ponho junto com a minha família, junto com a missão Bethesda, com a tua igreja, com os irmãos, em oração neste momento para te buscar, Senhor. Oh Espírito Santo, eu sei que tu és um Deus poderoso. Eu quero entregar neste momento, Senhor, minha vida nas tuas mãos, minha casa, a missão Bethesda. Quero orar por aqueles irmãos que estão neste momento com saudade do culto, com saudade de estar reunido na igreja, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos console, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados. Visita, Senhor, a família da Dona Maria, Senhor. Em nome de Jesus, traga consolo a essas famílias, em nome de Jesus. Visita o presbítero Donato, visita, Senhor, a Thaís, o seu Fausto, a sua casa, a sua família, Senhor. Irmão Domingos, a irmã Alessandra, a irmã Solange. Abençoa, Senhor, Diácono Roberto, irmão Maurílio, cada irmão, Senhor, da missão Bethesda, aqueles que vão estar conosco online, dê graça, fala aos nossos corações nessa noite, nos ensina, Senhor, a tua palavra, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo, esteja, Senhor, presente nesta noite nas nossas vidas, de forma que o Senhor revela a tua palavra aos nossos corações. Sara, Senhor, o doente. Visita o Senhor o acamado, aquele que está enfermo no hospital. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja a ti, Jesus. Ó Espírito Santo, abençoa a tua igreja, Senhor. Nos faz entender os teus propósitos, Senhor, diante de todas essas situações, essas calamidades. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Visita, Senhor, a tua igreja. Dá saúde espiritual, Senhor. Aqueles que têm se perdido porque não sabem como conduzir a igreja neste momento de dificuldade. Eu que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, visitar a vida desses pastores que têm distorcido o evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que têm sido conduzidos por caminhos tortuosos na tua palavra, Senhor, visita em nome de Jesus, Senhor, o teu povo. Eu oro, eu te agradeço, eu te adoro em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Deus abençoe os irmãos que já estão aí. Aqueles que quiserem dar um joinha, a gente já vai vendo que está aí. Estou vendo que está o irmão Maurílio, irmã Alessandra, o diácono Roberto. Pessoal que estiver nos ouvindo aí, que Deus abençoe. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 126. Salmos de número 126. Diz assim. Achou, Davi? Amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro
os que voltavam a Sião. Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Este é o nosso atual momento. Nós estamos trazendo a palavra de Deus, semeando com lágrimas. Mas nós vamos colher alegrias, em nome de Jesus. Assim como tudo passa, esse período vai passar e nós vamos estar alegres. Vamos nos alegrar em nome de Jesus. A igreja de Cristo, independente de qualquer situação, ela está firme com Jesus. Eu quero lembrar os irmãos que hoje seria a nossa Santa Ceia na nossa igreja. Como nós não fazemos ceia online, nós não vamos participar da ceia enquanto nós não puder estar reunidos na igreja. Vamos cantar louvores em nome de Jesus?
Hoje é domingo de Páscoa e este louvor dá certinho para nós. Jesus ressuscitou. A maior mensagem do Evangelho é essa: Jesus ressuscitou. A morte não pôde parar nosso Jesus. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu bem sei que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. Perto que Ele está, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim é te ofertar, mas ainda é pouco, Senhor, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo e cordeiro, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus, perto que Ele está, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, se comparar ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom a gente aprender que a
nossa vida, independente da circunstância, está nas mãos de Deus. Nós cantamos que Deus enviou o seu Filho amado, e o apóstolo Paulo diz que Deus nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Hoje é Páscoa. Muita gente está comemorando a Páscoa e não sabe que Jesus ressuscitou de fato. Essa é a esperança que temos em Deus, que Jesus ressuscitou. E um dia nós vamos estar lá com Ele na glória. O cristianismo é isso, é a esperança de vida eterna. Só o cristianismo tem o caminho que leva para o céu. Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra
abençoe você que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos fazendo um culto no lar e os irmãos nos acompanhando. Os irmãos da Missão Bethesda estão nas suas casas também acompanhando, e daqui a pouco nós vamos compartilhar da mesma palavra. Eu disse que o nosso culto no lar pode ser feito, mas o culto online ele pode ser transmitido e não fazer culto online. É diferente. Isso a gente já fazia há muito tempo pelos rádios, né? Eu me lembro quando eu tinha um programa de rádio, a gente entrava no programa de rádio, no estúdio, e a gente pregava a palavra de Deus. Era diferente. A mesma coisa nesse período em que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo. Então, eu quero que a igreja, de forma geral, entenda o que é um culto no lar transmitido online e o que é um culto online. Tá bom? Não existe, irmãos, culto online, não existe ceia online, não existe batismo online. Eu já expliquei o porquê a semana passada e é por isso que nós estamos aqui. Hoje seria a nossa Santa Ceia na nossa igreja. Como nós não podemos estar reunidos ainda por conta deste problema do coronavírus, nós estamos aqui. E assim que possível, em nome de Jesus, nós vamos estar reunidos, participando em comunhão, junto com os irmãos, da nossa ceia. E aí sim, presencialmente, tá bom? Eu tenho... Eu creio que daqui a alguns dias nós vamos estar reunidos. Mas antes, deixa eu explicar uma questão para os irmãos. Nós, a nossa igreja, nós não estamos reunidos por questão da pandemia, da doença, do coronavírus. É uma questão de prudência. Mas deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. O Estado não pode interferir nas decisões de qualquer religião que seja, principalmente na nossa igreja ou na igreja de Cristo. Estado é Estado e igreja é igreja. Eu quero deixar isso bem claro, que se nós não estamos reunidos na igreja hoje, é por questão de prudência e não porque o Estado proibiu, porque o Estado não pode proibir, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Nós não estamos vivendo em uma ditadura, tá bom? Por prudência, nós não estamos presentes no culto. Outra coisa que eu preciso falar, e vou falar de forma bem rápida e breve. Nós pagamos aluguel na igreja. Então, nós temos valores a pagar todos os meses. Glória a Deus, este mês nós já honramos os nossos compromissos. Mas vai chegar o próximo vencimento. E para aqueles que querem contribuir, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 9, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aqueles que querem contribuir e que não fazem parte da Missão Bethesda, mas querem contribuir com uma oferta para o nosso ministério, me procure depois, inbox, eu vou estar deixando o número da minha conta para vocês. É só você que quer. E você que entende, conforme Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 9, tá bom? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Oferta não é obrigatória, dízimo não é obrigatório, tudo isso é por voluntariedade, é aquilo que está. Eu amo ofertar, eu amo ser dizimista, eu amo contribuir para o Evangelho, para a propagação do Evangelho de Cristo. E assim nós vamos estar fazendo, em nome de Jesus. Eu quero deixar também a minha oração e eu quero que a igreja ore junto comigo. Quando eu falo igreja, é de forma geral. Porque nesse período em que nós estamos vivendo, irmãos,
muitas pessoas, infelizmente, vão perder os seus empregos. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo, para que Jesus sustente o seu povo, para que Jesus sustente a sua igreja de forma poderosa. A provisão sempre vem de Deus, tá bom? Para você que está nos assistindo e às vezes está preocupado, e o que eu vou fazer se eu perder meu emprego? O que vai acontecer? Será que eu vou ou não perder o meu emprego? Eu quero te deixar essa palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. A nossa provisão tem que vir de Deus. A nossa confiança não deve estar na nossa conta bancária. A nossa confiança não deve estar no nosso patrão. A nossa confiança deve estar no Senhor, porque é dele que vem a nossa provisão. Tá bom? Em nome de Jesus, eu queria deixar essa palavra rápida para você. E eu vou terminar essa palavra de oração dizendo o seguinte: que Deus nos console e guarde o nosso coração da corrupção, em nome de Jesus, porque nesse período muitas pessoas negam Jesus por muito pouco. E nós não podemos negar o Senhor Jesus por emprego, por salário, por nada. A nossa provisão vem de Deus. Amém? Eu estou com muita saudade dos irmãos da igreja, apesar de nós estarmos sempre nos falando, mas não é a mesma coisa do nosso culto junto com os irmãos. Então eu quero deixar aqui o meu carinho e dizer que eu estou com muita saudade, a minha família e os irmãos da igreja também está com muita saudade, eu tenho certeza. Então, beijo no coração dos irmãos, em nome de Jesus, e eu quero expressar o meu sentimento por vocês, viu? Hoje eu estava conversando com a minha cunhada e meu cunhado, e eu fiquei falando, meu Deus, puxa vida, como a igreja de Cristo é poderosa, porque nós nos reunimos às vezes nos lares, nós nos reunimos às vezes em algum outro lugar, e sempre a igreja de Cristo, de uma forma ou outra, ela está reunida, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia, você que está aí nos acompanhando, eu quero te convidar já. Nós estamos fazendo um estudo e falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então você que nos acompanha já vai abrindo a sua Bíblia aos Efésios no capítulo 5. Feliz Páscoa para vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora você tira o cabo verde. Feliz Páscoa para os irmãos, aqueles que nos acompanham. Que Deus abençoe. A palavra Páscoa significa Pessá, ou seja, passar por cima em hebraico. E está em Êxodo capítulo 12, quando o Senhor marcou a saída do povo de Israel, que era escravo no Egito. E para mostrar que Deus estava tirando aquele povo do Egito com as suas próprias mãos fortes, Deus endurece o coração de Faraó, Deus manda as pragas, e a última praga que Deus manda é o anjo da morte, que passa por cima das portas à meia-noite. O povo estava como nós, confinado, mas eu quero lembrar nessa noite de Páscoa que o mais importante não era ficar em casa. O mais importante não era ficar confinado, como muitos dizem. O mais importante naquele dia de Páscoa era ter a marca do sangue nos umbrais da porta. O mais importante para nós, para comemorarmos a Páscoa, é ter a marca de Jesus, do sangue do Cordeiro, nas nossas vidas. E esses que têm a marca do sangue de Cristo nas suas vidas, esses são os que entenderam a verdadeira Páscoa. E se você entendeu a Páscoa, se você é um eleito do Senhor, um cristão, eu te desejo feliz Páscoa, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo de número 5.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, sede prudentemente, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriaguei com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de vós, cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esta é a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, conforme Paulo disse. Vamos orar para que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, tal como ela é. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa
e especial, Pai. Para a glória do Teu nome. Glorifica ao Senhor Jesus, Espírito Santo. E que Jesus seja exaltado sobre nós, nas nossas vidas, e engrandecido, e adorado, Pai. E revelado e manifestado entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 5, Paulo tem grandes ensinamentos para nós. Ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Ele fala sobre imitar a Deus. Ele fala que devemos ter o fruto do Espírito. Ele ensina sobre os deveres de um cristão no seu lar. Ele revela qual é o propósito de Deus desde o início da criação do mundo, quando Deus cria o Adão e a Eva, dizendo que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e iria se unir à sua mulher, e os dois seriam uma só carne. Ou seja, ele revela o propósito do matrimônio, da família, e ele faz uma ligação de como deveria ser o procedimento da família, da esposa, do marido, e ele revela que esse é o propósito de alguém que é cheio do Espírito Santo. Depois, no capítulo 6, ele continua dizendo sobre os filhos. Então eu quero começar falando para vocês o primeiro ponto, que é imitar a Deus como filhos amados. Porque quando Cristo nos tirou do mundo, nos resgatou do pecado, ele tinha um propósito. E o propósito é que a gente fôssemos novamente como um espelho, onde as pessoas olhassem para a igreja e para os cristãos e enxergassem Cristo. Esse foi o primeiro propósito na criação do mundo, pois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o homem era a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, essa imagem e essa semelhança foi desfigurada. Era um espelho e agora é um espelho quebrado. Nós já não refletimos mais a imagem de Deus. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós nos entregamos a Deus e passamos a ser imitadores de Deus, nós voltamos de uma forma como que por um espelho. Paulo diz que agora nós vemos como por um espelho, mas em breve o veremos como ele é. Ou seja, esse espelho são aqueles que nasceram de novo, que se converteram em Cristo e que revela, por causa da sua conversão, a natureza de Cristo novamente. Por isso ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou. Versículo 3, ele diz que a prostituição e a impureza e a avareza não devem se nomear entre nós. E ele nos chama de santos. A prostituição aqui, a palavra grega que aparece é porneia. Por isso que ele vai falar sobre relacionamento conjugal de marido e mulher. Quando ele fala no verso de número, a partir do versículo de número 22 e o verso 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. E no versículo 3 ele fala que a prostituição não deve se nomear entre nós, é porque Deus tem um propósito
que o homem e a mulher tenham um único corpo. Isso faz parte de um relacionamento com Deus e com seu cônjuge. E qualquer relacionamento fora disso, entra a palavra porneia, que é sexo ilícito. E aqui nós precisamos tomar um cuidado e falar de forma muito clara que muitas famílias nos dias de hoje vêm se destruindo porque o marido não sabe como trata a sua esposa e a esposa não sabe como trata o seu marido. E aí, quando é de uma forma ou de outra, entra qualquer ato sexual ilícito. E essa pessoa, ou essas pessoas e essa família deixa de ser uma imagem de Cristo, uma imagem de Deus, e passa a ser novamente uma imagem quebrada, desfigurada de Deus. Perdendo o propósito da igreja, que a igreja seja um reflexo de Cristo para essa geração corrompida e perversa. Versículo de número 5, ele diz: pois bem sabei isto, que nenhum fornicador ou impuro, aqui de novo aparece a palavra porneia, porque se ele trata em relação ao sexo ilícito entre o homem e a mulher, aqui no verso de número 5, ele fala sobre sexo de pessoas solteiras, ou seja, a mesma palavra para fornicador é porneia, é sexo ilícito. Isso mantém a pureza dos jovens da nossa igreja. Deixa eu falar uma coisa, nossos jovens têm sido muito afetados por essas questões do mundo. Nós vivemos nos dias onde as pessoas, de forma geral, banalizam o sexo, onde os nossos jovens são zombados, onde os nossos jovens são ridicularizados quando eles dizem que são virgens, que se guardam. Mas a orientação bíblica para que você se pareça com Cristo, para que você seja reflexo e imagem de Deus, é que você se afaste de toda porneia ou fornicação ou sexo ilícito. E aqueles que mantêm essas práticas fora dos padrões de Deus, ele diz: pois vocês bem sabem que nenhum fornicador impuro, e aí eu vou falar também sobre avareza e idolatria, ele diz: pois nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ah, mas eu sou crente, eu posso continuar na igreja e eu dou a minha puladinha de cerca, eu sou jovem, eu sou de carne e osso, né? Fazer o quê? Eu tenho que... A orientação bíblica é o seguinte: ou você se arrepende, ou você está mostrando que você está caminhando para um caminho que não é o céu. Deixa eu dar um recado para as mulheres. Porque se você não satisfazer o seu marido, você está em pecado. Deixa eu dar um recado para os homens. Se você não satisfaz a sua esposa, você está em pecado. E aqueles que continuam na prática do pecado, sem o desejo de arrependimento, o seu caminho não está sendo o céu. Você jovem, que continua na fornicação, sem o desejo de arrependimento. Você solteiro que tem cometido fornicação, porneia, sem o desejo de arrependimento, o seu caminho não está sendo o céu. Pois a Bíblia é bem clara quando diz: nenhum deles tem herança ou parte no reino de Deus e de Cristo. Não sejam companheiros, porque em outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor e devemos andar como filhos da luz. E ele diz: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, ou seja,
Quando é que o Espírito Santo está em nós? É quando nós decidimos largar qualquer tipo de pecado, andar na luz, demonstrando que nós somos de Cristo. Isso é o fruto do Espírito Santo. Você quer revelar Cristo na sua vida? Não é contando testemunho do que Deus fez na sua vida. Você quer revelar Cristo na sua vida? Você quer ser de Deus de forma poderosa? Não é pulando, dizendo que você está cheio do Espírito Santo. Não é falando em línguas, labachúria, que você demonstra que está cheio do Espírito Santo. Não é, entre aspas, profetizando que você revela que está cheio do Espírito Santo. Não é pulando cambalhota, plantando bananeira que você revela que você está cheio do Espírito Santo. Você revela que você é de Deus e que é cheio do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus, andando na luz. Rejeitando as obras das trevas. Como ele disse, verso 11, nem comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes nós devemos condená-las. Vou fazer uma pergunta para você, você tem condenado o pecado? Ou você tem sido amigo dos pecadores e do pecado? O cristão tem que dizer não ao pecado. O cristão tem que dizer, olha, eu sou de Cristo, isso daqui está errado. Ainda que seja uma mentirinha. Não tem problema não, pastor, uma mentirinha só, não tem problema não. Se você comunica com essas obras infrutuosas das trevas, o seu caminho não está sendo o céu. E a Bíblia diz que não devemos comunicar, ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas. Aí ele diz no verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, as pessoas que não têm o desejo de arrependimento, que não andam conforme a palavra de Deus, obedecendo, demonstrando que estão cheios do Espírito Santo, ele está morto. Porque o salário do pecado é a morte. Aí ele diz, desperta tu que dormes. Ou seja, deixa que Cristo trabalhe na sua vida a tal ponto que você venha a rejeitar qualquer pecado. E o verso 16 ele diz, remindo o tempo. Olha como é importante. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Como é que você trata do seu tempo? O cristão não pode usar o seu tempo da forma que ele bem acha. Nós temos que tomar cuidado, os nossos minutos, a nossa hora, os nossos dias, o nosso tempo com a família, tempo em oração, tempo em casa, tempo no trabalho. Aonde você for, o seu tempo deve ser considerado como precioso diante de Deus. Quando ele diz, verso 16, remindo o tempo porque os dias são maus, é isso que ele quer dizer. Cuidado com o que você faz com o seu próprio tempo. Porque nós temos uma ideia de que a gente faz o que nós bem quer com o nosso tempo. Não, eu vou levantar, eu vou almoçar, vou tomar café e vou ver o que eu vou fazer. Não, você precisa ter uma programação. Ainda que o seu tempo for ficar meditando, ainda que o seu tempo for trabalhando, você precisa conduzir o seu tempo de forma correta. Porque os dias são maus. Verso 17 ele diz, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus. E aí quando chega no verso 20 ele diz, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. E agora ele continua. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. E aqui eu gosto de falar. Porque algumas pessoas dizem, mas isso é no tempo de Paulo. Mas isso é naquele tempo. Para o cristão genuíno, a Bíblia é sempre atual e atualizada. Esse é o padrão de Deus que está escrito, então eu vou obedecer. Ainda que eu, às vezes, não entenda muitas coisas, mas quando eu leio na palavra de Deus, e eu sou cristão e eu quero obedecer a Jesus e seguir Jesus,
mesmo não entendendo, eu devo obedecer. Verso de número 25. Ele fala: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É obrigação do marido, você irmão que está me ouvindo, me assistindo, é obrigação do marido conduzir a sua família, a sua esposa e ensinar a palavra de Deus para ela. Quer ter uma mulher santa? Abre a Bíblia para ela e fala, ó, está escrito aqui, ó. Ensina a Bíblia para ela. Ame. E o exemplo aqui é de sacrifício. Ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Aqui eu vou quebrar um outro ponto de um pensamento, um paradigma de um pensamento popular. Porque as pessoas dizem assim, não, Jesus morreu por todos. Olha o dedinho aqui, ó. Lembra de João 10? Jesus disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João 10, 11. Quando chega aqui, Jesus diz, o apóstolo Paulo disse o seguinte, ame as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Olha, o exemplo é Cristo. Cristo amou quem? A igreja. E se entregou por quem? Cristo se entregou pela igreja. Foi por todos? Não. Foi por aqueles que vão crer. E ele sabe quem é que vai crer. Portanto, se você é um eleito de Deus, é um escolhido de Deus, você deve obedecer a palavra e viver de acordo com essa palavra. Amando as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Qual é o padrão de Deus? Eu amo o meu corpo. Eu devo amar a minha mulher. Porque eu não vou me aborrecer no meu próprio corpo. Mas aqui eu vou entrar numa outra questão. Por quê? Porque o meu corpo não é meu. A Bíblia diz que o meu corpo é da minha esposa. E a minha esposa deve entender que o corpo dela não é dela, é meu. E assim os dois seguem o propósito de Deus de forma bíblica, quando diz, serão dois numa só carne. O padrão de santidade de Deus é esse. Qual é o padrão de santidade de Deus? No lar, na família. Ele diz no verso de número 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, e assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Isso é o que ele vai dizer no verso de número 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, quando você decide viver de acordo com esses padrões, é que você está cheio do Espírito Santo. Não é pulando, novamente dizendo, não é pulando, não é plantando bananeira, falando em línguas, gritando, plantando, fazendo cambalhota, que você é cheio do Espírito Santo, ou falando qualquer outra besteira. Você é cheio do Espírito Santo, vivendo de acordo com os padrões bíblicos estabelecidos por Deus na sua palavra. É alguma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vive desse jeito. Capítulo 6, vamos prosseguir. Porque ele vai dizer, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem em tudo. E vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os
na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor, tremor da sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servindo a Cristo, fazendo de todo coração a vontade de Deus. Olha qual é o propósito de Deus para a família, para a sociedade. Por que a sociedade está uma bagunça? Porque a sociedade, a referência de Cristo que ela tem é nós, a igreja. À medida que as famílias não obedecem de Cristo, a família de Cristo não obedece os padrões estabelecidos por Deus na palavra, a sociedade perde o seu ponto de referência. E aí o filho que cresce vendo a mãe desrespeitando o pai em casa, o pai batendo na mãe, aquela bagunça, aquele verdadeiro inferno dentro de casa, a sociedade perdeu a referência. Porque eles olham para nós e eles não encontram Cristo em nós. Quando ele fala que servo, ele está se referindo a patrão, empresário, que de uma forma ou de outra exerce uma autoridade sobre a outra pessoa em um determinado serviço. E ele diz que devemos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor. Capítulo 6, verso 10, ele vai dizer: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Vocês ouviram a palavra de Deus? Qual é o propósito de Deus na sociedade, para as nossas famílias? Aí ele diz, fica firme nesse propósito, porque assim vocês estão resistindo ao diabo, assim vocês estão se revestindo do poder, da armadura de Deus, contra os príncipes das trevas, ou seja, os demônios que atuam neste século, que atuam na nossa sociedade, resistindo no dia mau. Ele diz no verso 14, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quando o diabo chegar perto de você, para soprar no ouvido da sua mulher, para soprar no ouvido do seu marido, para soprar no ouvido do seu filho, quando chegar lá na escola, o seu filho vai conhecer a palavra, ele não vai se envolver com pessoas ruins, não vai se envolver com mau elemento, não vai entrar por caminho da desobediência, ele vai respeitar as autoridades, ele vai respeitar o professor, ele vai respeitar as pessoas, o patrão futuramente. Por quê? Porque você ensinou ele a se revestir das coisas e das armaduras de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito, vigiando, com toda a perseverança e súplica. E aí ele diz, por todos os santos, ou seja, a igreja, os irmãos, nós somos chamados de santos na Bíblia, sim. E por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. E aí ele fala para a igreja, vocês devem orar por mim, para que quando eu estiver pregando, pessoas estejam sendo libertas por essa palavra, a graça de Deus esteja alcançando pessoas por causa dessa palavra,
Pessoas venham entender o propósito de Deus por causa dessa palavra que eu tenho pregado. Por isso é muito importante você orar pelo seu pastor. Por isso é muito importante você orar para que Deus dê pessoas sérias para que preguem o evangelho nas suas igrejas, nas nossas igrejas. Pessoas que tenham testemunho de Cristo e que conheçam sobretudo a palavra de Deus para não falar besteira. E aí Deus opera através dessa palavra. Versículo 21 do capítulo 6, ele termina a epístola dizendo: ora, para que vós também, ou seja, para que vocês também possam saber os meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor. Por algum motivo ele cita o irmão Tíquico como ministro, ou seja, o irmão Tíquico era um pregador do evangelho e era chamado de fiel ministro. Ele vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No tempo em que nós estamos vivendo, muitas vezes a forma que o Espírito Santo nos consola é enviando um irmão. É um irmão ligando, falando conosco. É o exemplo que ele dá do consolo. Que Deus ia usar o irmão Tíquico, que era um fiel ministro, para de alguma forma consolar aqueles irmãos. Eu, quando estava chegando em casa à tarde, recebi a notícia de que uma das nossas vizinhas faleceu. E aí então a gente foi lá na casa deles, né? Ofereceu o nosso ombro amigo. Muitas vezes a gente não sabe, mas essa é a forma que o Espírito Santo usa para consolar muita gente. Período de pandemia em que nós estamos vivendo, nós, a igreja e os irmãos, somos consolos uns para os outros. Porque nós temos mania de mistificar o consolo do Espírito Santo. Ah, que Deus te console. E a gente fica esperando aquele negócio místico, aquele poder sobrenatural. Mas, não é nada disso. Você pode ser consolo para alguém. Eu devo ser e posso ser consolo para alguém. E nós temos que ser consolo uns para os outros. Versículo 23 do capítulo 6, ele termina dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Ele recomenda a graça de Cristo àqueles que são de Cristo. Rapidinho, uma diferença da graça salvífica e a graça comum. A graça comum é aquela que alcança o bom e o ruim, o ladrão e o santo. Essa é a graça comum. Se Deus quisesse, ele poderia julgar de forma que alguns privilégios o mal não tivesse. Mas Deus não faz isso, o sol nasce para todos. Agora, a graça salvífica é só para os santos. É por isso que o apóstolo Paulo termina dizendo: a graça seja com todos os que amam ao Senhor. Essa graça salvífica, um consolo especial, e a graça de Cristo é para aqueles que confiam em Jesus, que amam Jesus. Em sinceridade. E aí ele termina dizendo amém. Deixa eu só falar uma curiosidade antes de terminar, porque esse amém não é assim seja como muitos dizem. A palavra amém na Bíblia é uma tradução de concordância, é verdade. Quando alguém dizer amém, é verdade. Isso significa amém. E aí ele termina com esse amém, ou seja, depois de ensinar como é ser cheio do Espírito Santo, como é ter o Espírito Santo andar como um espelho de Deus em obediência, como é que a igreja trata com a família, com os irmãos, com seus filhos, com o patrão, com tudo isso, como é entender o propósito de Deus em relacionamento conjugal, se afastando das coisas das trevas, das coisas do mundo, ele diz: a graça seja com vocês e que vocês concordem, ou seja, é verdade. Tudo que eu falei é verdade. Vamos orar? Em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe. Pai bendito e amado, obrigado por essa noite, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor. Terminamos o livro do profeta o livro do apóstolo Paulo aos Efésios, Senhor. Começamos do capítulo 1, fomos até o capítulo 6, mas que essa palavra venha dar frutos nos nossos corações, de forma que a gente venha vivê-la, Senhor. Abençoa famílias que porventura não estavam entendendo o teu propósito. Restaura vidas de uma forma poderosa e especial para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, e que o Senhor nos dê consolo, e que muito em breve possamos estar junto com os irmãos da Missão Betesda reunidos, em nome de Jesus. Nos dê graça para passar por esse período do dia mau, Senhor, em nome de Jesus. Sê tu o nosso sustento, o nosso auxílio, a nossa segurança, e abençoa os irmãos de forma poderosa para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe. Beijo no seu coração em nome de Jesus e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.